ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Início de mais uma semana, segundona e mais um Debate da Vida. Que bom ter você aqui com a gente pelos 96,5, pelo vidafm.com.br, pelo nosso app Vida Play, a partir de agora também no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube Eu Tô na Vida. Você acompanha a transmissão ao vivo do Debate da Vida. Oi, Cláudio. Fala, Simone, bom dia. Segundou, mais uma segunda-feira aqui fazendo debates da vida. E segunda-feira sempre um assunto relacionado às questões do nosso dia a dia, né? Ou seja, não um tema bíblico, mas um tema relacionado ao nosso dia a dia. E um assunto, Simone, que certamente vai dar pano pra manga, não somente no programa, mas eu diria que a sociedade está discutindo isso, não é isso? Já tá dando pano pra manga, viu? Já tá todo mundo falando sobre isso. Muita gente discutindo que a questão aí da vacina contra o Covid-19. Então nós, como seres humanos, a gente vive um momento da história muito importante, né? A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas se não voltar tão logo, certamente os nossos filhos, os nossos netos, por que não dizer os nossos bisnetos, vão ouvir e vão ler nos livros de história que lá por meados de 2020, 2019, que o Covid-19 está ligado exatamente a terem descoberto esse vírus no ano de 2019. Então lá por meados de 2019 houve um surto, uma pandemia, o mundo inteiro entrou num pânico, entrou numa recessão global, recessão econômica, e aí virou uma discussão para saber se a vacina era obrigatória ou não. E aí o que vai acontecer daqui para frente, exemplo, se a vacina for obrigatória, eu imagino que muitas pessoas não vão querer tomar vacina. Não, peraí, eu não tomo a vacina, mas é obrigatório. E aí como é que essa pessoa vai fazer? E a pessoa vai muito provavelmente vai ser assim, ó, imagino eu, né, pelo menos eu espero, que não vá ninguém na casa da pessoa buscar. Se você não tomar vacina, você vai ser preso. Ou multado. Não, né? Ou multado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que poderá haver, por exemplo, então tá bom, você não quer tomar vacina? Você não pode mais viajar, você não vai poder mais entrar no supermercado, ou seja, vão começar a travar a sociedade para que a sociedade não... você tem que tomar vacina. Então, ou seja, nos induzir fortemente a tomar vacina. Imagino que nos livros de história, lá na frente, isso vai ser contado. Com certeza. Olha, aconteceu isso, aconteceu assim, aconteceu assado, e os nossos bisnetos, tataranetos, olha, meu Deus, existiu isso? Era obrigatório, né? Tinha que tomar, e se não tomasse, acontecia o quê? Então, ou seja, nós estamos fazendo parte da história. Literalmente, a nossa geração vai fazer parte da história. E, na realidade, existem várias vacinas sendo construídas, né, por laboratórios no mundo inteiro. As três mais próximas, ou as três mais faladas, são a da China, a da Rússia e a de Oxford. A de Oxford, na Inglaterra. Então, na realidade, tem três aí que estão se discutindo qual vai ser a vacina, qual que não vai. E falando em Brasil, a da China está sendo, como que eu diria aqui, patrocinada pelo governo do estado de São Paulo. A da Rússia, o governo do Paraná, Ratinho Júnior, está defendendo a da Rússia, e o governo federal está defendendo a de Oxford. Então existem três vacinas aí principais que está todo mundo discutindo. Qual que é a mais próxima de chegar, que é o que todo mundo comenta? É a da China. Que já está comprovada a eficácia dela, não? Ainda não, né? Não, ainda não. É esse o medo do povo. E aí existe a briga, inclusive, com relação à Anvisa. A Anvisa autorizou, a Anvisa não autorizou. E aí começa, né, ex-presidente da Anvisa dizendo que a Anvisa agora está politizada, porque agora ela está com pessoas do governo, né? Semana passada o presidente Jair Bolsonaro indica pessoas para a Anvisa. Então aí começa essa discussão maluca que acaba sendo uma discussão política. Muitas vezes, ao invés de pensar no povo, acaba se pensando na questão política aí. Daqui 2 anos tem eleição para a presidência da República e dizem, claro que aí são os comentaristas políticos, que o governador de São Paulo, ele quer, obviamente, ser o pioneiro, porque ele quer levantar a bandeira de que, olha, fui eu que solucionei o problema. Então tá aí toda essa discussão e é sobre isso que nós vamos discutir hoje. A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Qual é a sua opinião? A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Você pode dar a sua opinião através das nossas mídias sociais, Instagram,
Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, em todas elas, /Eu Tô Na Vida, tudo junto, inclusive a nossa pesquisa que está rolando no Instagram e no Facebook, então só você ir lá e clicar sim ou não. Olha, eu acho que tem que ser obrigatória, sim, eu acho que não tem que ser obrigatória, não, eu vou imaginar que quem votar dizendo que não deve ser obrigatória, muito provavelmente é porque não quer tomar, né? Então, é verdade. Normalmente é isso, e quem responde não, sim, tem que ser obrigatória é porque acha que todo mundo tem que tomar, né? Então certamente essas pessoas tomariam, então nós queremos a tua opinião aí na pesquisa, e você também pode dar a sua opinião nestas mídias sociais, através da sala de chat, né? A nossa produção aqui vai pegando a sua opinião para nós lermos durante o programa, ou você pode também mandar a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, onde você pode também mandar o seu vídeo, dando a sua opinião, vídeo de no máximo 30 segundos, grava com o seu celular de ladinho e manda pra gente. Vídeo sempre terá aí como que fala? A preferência, sim. Ou, se você preferir, também pode mandar um áudio pra gente ou mensagem de texto. Então, vídeo tem preferência, manda um vídeo pra gente aqui no 12997472010. Bom, hoje presencialmente conosco o Luciano Scala, que tem participado conosco às segundas-feiras aqui, se tornou nosso comentarista político. Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor. Quero dizer que é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante. Nós estamos debatendo sobre este assunto porque ele é de extrema importância. Então é muito bom estar aqui e eu espero que o nosso diálogo hoje possa ajudar os nossos ouvintes a esclarecer um pouco mais sobre este assunto. Maravilha. Conosco virtualmente Ted Martins e o Cristóvão do Espírito Santo Filho. Vamos começar com o Ted Martins. Ted Martins, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, é uma satisfação compor essa mesa, um tema tão relevante para a nossa sociedade, que, como bem dito, vai impactar de gerações em gerações. E também, como bem dito, nós não somos apenas coadjuvantes, mas autores dessa história. Com certeza deixaremos uma grande história para os nossos filhos e netos. Muito Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Satisfação tê-lo conosco, também conosco, Cristóvão do Espírito Santo Filho. Satisfação tê-lo conosco, querido, bom dia. Vamos aguardar aqui, vamos ver se o Cristóvão está nos ouvindo. Ele pelo menos deu reação aí no vídeo, não? Ele tá falando? Cristóvão, confere aí pra mim se o teu microfone está aberto. Vê aí se tem que clicar no microfone aí pra abrir o microfone. Vamos ver, mas ele tá me ouvindo, não? Ele parou agora e tá me ouvindo? Ele tá ouvindo, então ele vai tentando corrigir lá. Nós já cumprimentamos ele aqui, ó. Que inclusive eu acabei de ver a imagem dele aqui. A filhinha, ele já foi lá e colocou a cabeça assim na frente, ó. Ei, que legal, muito legal. Isso é resultado da pandemia e, no meu ponto de vista, um resultado muito bom, né? A família hoje tá participando, né? A família agora tá junto com o pai, que tá lá no home office e tal. Então, muito legal é a participação de todos. Então, a nossa produção vai vendo aqui com relação ao Cristóvão pra já colocá-lo. E no terceiro bloco nós vamos ter aí a participação especial do Marco Aurélio, que nós vamos apresentá-lo aí no momento oportuno. Então nós vamos começar, eu começo aqui com o Luciano Scala. No programa de hoje eu vou apresentar cada um deles, né? O Luciano Scala e o Marco já são conhecidos, mas o Ted e o Cristóvão é a primeira vez que eles participam, então eu vou apresentar todos hoje para que fique no equilíbrio aí. Luciano Scala, ele é graduado em Filosofia e em Teologia, pós-graduado em Bioética, Pastoral da Saúde e Gestão Executiva em Comunicação. Pastor Luciano Scala, 1 minuto e meio para sua consideração inicial sobre o tema de hoje. O senhor tomaria a vacina do Covid-19? Aí deu nó agora, né? Porque ele vai falar assim, mas o tema não era esse. Não, mas a resposta vai dar na mesma. A vacina contra o Covid deve ser obrigatória? Eu acredito, pastor, esse tema é importante porque nós estamos lidando com vidas, né? Uhum. E a vacina, ela é um meio mais seguro para a prevenção individual e para a prevenção coletiva. Quando nós falamos de uma obrigatoriedade, a sociedade ser obrigada a tomar a vacina, nós estamos falando, algumas pessoas podem colocar mais eticamente, né? Porque nós estamos ferindo a individualidade. Porque a pessoa, ela tem que decidir de forma, o seu individual. Mas nós estamos lidando com uma pandemia. E nós estamos lidando com um problema. O grande problema do Covid é que a infecção dele é muito rápida. A pessoa, o contágio é muito rápido. Nós estamos falando de um problema que surgiu no final de 2019 e que em poucos meses o mundo inteiro
já tinha ali problemas com o Covid. Então, ao meu ver, uma vacina segura, uma vacina aprovada pela Anvisa, segura, ela deve ser sim colocada como um caráter obrigatório. Todos devem tomar para que a prevenção seja efetiva. Não faz sentido uma parte da sociedade tomar e uma outra parte não tomar. O vírus vai continuar circulando. Então acredito que é obrigatório sim, deveria ser obrigatório, apesar de saber que no Brasil possivelmente não será obrigatório. Maravilha. Então tá aí a opinião inicial do pastor Luciano, que diz o seguinte, olha, se for uma vacina segura, deve sim ser obrigatória. Aqui falou, obviamente, da questão da individualidade, né? Assim, a gente tem o direito de ir e vir, então ele tem o direito, inclusive, de tomar decisões. Mas como é uma pandemia mundial, no ponto de vista dele, deve sim ser obrigatória. Vamos então agora falar com o meu amigo, deixa eu ver aqui como que nós vamos fazer, vamos com o Ted Martins. O Cristóvão nós não conseguimos ainda organizar, vamos ver se ele vai conseguir estar conosco no debate ou se a gente vai acabar tendo que zerar a participação dele, mas vamos torcer para dar tudo certo. Ted Martins, vamos lá, querido, então 1 minuto e meio para sua consideração inicial. A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Não, de forma nenhuma. Principalmente dentro do caráter político que esse debate acabou tomando, e isso, consequentemente, acaba tornando essa discussão tanto parcializada e politizada. Visto também que a eficácia dessa vacina ela não foi comprovada nem na China, onde não há só uma, há 4 vacinas em fase de teste. E como bem dito por alguns especialistas, a gente acompanha um debate no portal Política Nacional, há uma fase pré-clínica que leva no mínimo 5 anos para que essa... Opa, vamos lá, Ted, acho que cortou o teu áudio. Cortou o teu áudio, dá uma verificada aí o que ocorreu. De qualquer forma, o Ted já começa... Opa, agora voltou, então vamos lá. Então, como dito, uma frase pré-clínica leva no mínimo 5 anos para comprovar a eficácia ou não de uma vacina. E muito nos estranha uma vacina se tornar obrigatória em tão curto espaço de tempo, visto que o primeiro caso que aconteceu no Brasil foi em março, e agora estamos 6, 7 meses, e levando em consideração que a AIDS até hoje não acharam a vacina da cura, a cachumba, entre outras, e por que uma vacina em um tema tão complexo, um período tão difícil, deve ser obrigatória, ser inoculada obrigatoriamente sobre o cidadão que desconhece aonde isso vai chegar, o risco, né, e quais serão os efeitos colaterais desse vírus inoculado no corpo humano. Bom, tá ótimo. Então tá aí a opinião inicial do Ted dizendo que não. Então, nós já temos 2 debatedores participando, o Luciano e o Ted, e o Luciano dizendo que sim, ela deve ser obrigatória, embora ele faça a ressalva com relação à vacina ser segura, e o Ted já bate pesado dizendo não, de forma nenhuma, né? Ou seja, queira ou não, é verdade, né? O debate, ele acabou adquirindo contornos políticos, e aí fica essa loucura de se deve ser obrigatório ou se não deve. Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através da nossa pesquisa, através aí do Instagram e através do Facebook, e também através do nosso chat ou através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010, 997472010, 12 para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba, ok? 12 997472010. Já estamos recebendo aqui algumas opiniões, já a gente coloca a opinião aí dos nossos ouvintes, mas você pode dar a sua opinião, inclusive através de áudio e através de vídeo. Eu até prefiro que você mande o vídeo ou mande o seu áudio, porque isso enriquece o nosso debate, né? Nós colocamos aqui a tua imagem dando a sua opinião. Você acha que deve ser obrigatória? Vamos ver se o povo está afiado e animado aí para dar, né, a opinião. Hoje o que nós vamos ouvir é um compilado jornalístico. Ele vai trazer informações históricas sobre os movimentos de imunização ao longo da história, sobre possibilidades de obrigatoriedade segundo a lei e opiniões de jornalistas e analistas políticos sobre os acontecimentos dos últimos tempos aí no Brasil. E aqui acabou se dividindo aí entre João Dória e Jair Bolsonaro. Não tem jeito. A briga política está no ar. Vamos ao nosso compilado jornalístico.
É possível obrigar alguém a tomar o imunizante? Em 4 capitais do país, segundo o Datafolha, a maioria da população apoia que, quando disponível, o imunizante contra o novo coronavírus seja obrigatório. Ao longo de todas as pandemias na história, sempre houve uma situação com medidas autoritárias. Vamos lembrar que na peste bubônica, na Idade Média, se criou quarentenas, lazaretos de isolamento. E isso foi ao longo dos séculos e culmina até no Brasil, não muito longe, com a revolta da vacina. A Lei 13.979, assinada em fevereiro deste ano, prevê a possibilidade de imunização compulsória, deixando a decisão aos estados e municípios. Uma outra lei de 1975, que criou as diretrizes da vigilância sanitária e o Programa Nacional de Imunizações, diz que o Ministério da Saúde é responsável por definir o calendário de vacinas e as que são de caráter obrigatório. Se a obrigatoriedade não vier acompanhada de uma sanção, ela não tem eficácia, porque se eu não tenho uma pena pelo descumprimento, eu posso descumprir e nada acontece. Você não tem um estudo mostrando que um programa de vacinação compulsória é mais eficiente do que um programa de vacinação não compulsória. Por quê? Porque todo programa de vacinação é acompanhado de uma campanha de conscientização. E essa campanha de conscientização leva as pessoas a tomar vacina. Todas? Não. Nos últimos 3 anos caiu o número de crianças que vai tomar as vacinas. Por um fenômeno que é mais forte do que a obrigatoriedade. Como a vacinação produziu aquilo que ela tinha que produzir, que é a erradicação de algumas doenças. Veja, eliminação leva a doença a zero, erradicação a patamares próximos a zero. No entanto, você tem volta de algumas doenças, porque as pessoas começam a achar, de forma anticientífica, que o fato de você ter menos ocorrência de doença significa que elas são menos graves e você começa a ter uma volta da doença. Se você conscientizar as pessoas, elas passam a participar do processo. Se você não conscientiza e só obriga, não adianta nada. O Estado, ele pode determinar que o direito coletivo prevaleça sobre o direito individual. E você não se vacinar pode ser considerado um abuso do seu direito. Então, o problema agora não é uma questão científica ou médica. A vacina virou um libelo político, porque tem uma corrida, cada estado comprou vacina de um país, né? E agora, o comunismo também não serve, porque o Paraná vai estar fazendo vacina russa, né? Então cada um vai discutir, né, uma vacina liberal. Você vê o seguinte, que o governador de São Paulo está agindo de uma forma autoritária. Ele chega e fala assim, tem que ser, aqui vai ser obrigatório. Justo ele que acusa o Bolsonaro de ser autoritário. E o Bolsonaro, por sua vez, age de uma forma absolutamente contraditória, porque ele propagandeia e manda os laboratórios oficiais a produzir um remédio que não serve para nada, que é a cloroquina, mas na hora de falar da vacina, o que ele quer falar é que ela não é obrigatória. Nesse caso da vacina, governo federal, governos estaduais e governos municipais, os 3 trabalhando na mesma direção, e não nesse choque de politização horroroso que a gente vê entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, contaminando o debate de uma forma geral. Bom, vamos lá. Nós temos então aí esse compilado jornalístico, achei que ficou bem interessante, porque eles nos traz informações aí contundentes, inclusive dessa briga agora. Inclusive nós estamos falando aí de uma possível judicialização, ou seja, o Supremo Tribunal Federal já sendo aí chamado para discutir ou para deliberar se os estados terão poder para definir isso independente da federação. Ou seja, o governo de São Paulo, depois o governo do Rio de Janeiro, o governo do Paraná, cada um dos estados poderem decidir sobre o seu estado se será obrigatório ou se não será obrigatório. Inclusive o ministro Luiz Barroso, ele diz o seguinte, não me importa de onde veio a vacina. Então ele dá uma entrevista dizendo, não me importa de onde veio a vacina, e aí nesta matéria o ministro Luiz Barroso defendeu, isso aconteceu na sexta-feira agora, o ministro Roberto Barroso defendeu a decisão do Ricardo Lewandowski de levar ao plenário do Supremo o julgamento sobre a obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19. Ou seja, ir para o Supremo a decisão
se quem define são os estados ou se é o governo federal. Então o negócio agora, ele não só politizou, como ele judicializou, né? Então está indo para o judiciário a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal para decidir se os estados terão autonomia ou não. Então o Barroso já fez aqui, eu achei até interessante a matéria, que no final ele até coloca o seguinte, ó, vocês já devem presumir o meu voto, mas eu não me adianto. Ou seja, ele já está dizendo que muito provavelmente o voto dele é a favor de que cada estado decida sobre a obrigatoriedade. É o que aparentemente vem aí nos termos dele. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso debate. Os nossos convidados agora terão aí a oportunidade de explanar melhor o seu ponto de vista. Infelizmente o Cristóvão não estará conosco no debate de hoje. Infelizmente a conexão dele aí não se alinhou. Então eu começo agora com o Ted, que terá aí 4 minutos, Ted, até 4 minutos para defender o seu ponto de vista, inclusive mencionando aí os pontos que foram comentados no nosso compilado jornalístico, né? Eu achei interessante também no começo que fala sobre conscientização versus obrigação, ou seja, será que não seria melhor conscientizar do que obrigar e assim por diante. Ted, 4 minutos. Vamos lá. Primeiramente, o artigo 15 do Código Civil Brasileiro, ele não obriga nenhum cidadão a tomar uma vacina ou se submeter a um tratamento médico, a qual haja um risco de vida. Estou falando que nesse caso não esteja comprovado que há risco, mas também não há comprovado que não há risco de vida. E esse é o grande problema. Já estão criando algumas narrativas de que há um preconceito por parte da população brasileira, mais principalmente os paulistas, de se recusar a tomar essa vacina pelo fato de vir da China. Isso é uma grande mentira, é uma narrativa, é uma falácia que estão tentando implantar mais uma vez aí na consciência dos cidadãos. Porque o grande problema que está em jogo aqui não é de onde vem, mas sim a eficácia. Qual a comprovação da eficácia dessa vacina? Quem tomou essa vacina? Quais foram os resultados dessa vacina? Como foram feitos os testes dessa vacina? Então, isso que a população paulistana, a população brasileira está se questionando, certo? Isso precisa ficar muito claro, para que depois narrativas sejam aí utilizadas para ser politizadas e judicializadas. E a gente vê mais uma vez o STF, que não tem essa atribuição, entrando em ação. Então, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal tomando decisões ou intervindo diretamente em outros poderes, a gente precisa pensar quais são as consequências disso. Aonde isso vai levar a população? Qual vai ser o direcionamento do país? Certo? Um segundo ponto, que a obrigatoriedade, isso aí demonstra um caráter autoritário, né? Até mesmo um caráter fascista, um caráter que gerou no mundo aí milhões e milhões de mortes no decorrer da história. A partir do momento que o Estado ele não respeita o direito do indivíduo conforme o artigo 15 do Código Civil Brasileiro, a partir do momento que o Estado não respeita a Constituição, ele está sim, agindo sim de forma fascista, socialista, comunista, autoritária. Está assim impondo sobre a população uma ditadura não somente uma ditadura biológica, mas de consciência, colocando a população paulistana, paulista e brasileira como cobaia de um medicamento que ainda não foi comprovada a sua eficácia. Isso precisa ficar muito claro. Então, a indignação da população paulistana, da população brasileira, é essa. Por que, mais especificamente no estado de São Paulo, por que uma vacina sem uma devida comprovação, se nem mesmo a própria China utiliza, e tem outras vacinas lá na China em fase de teste, ela deve ser obrigatória? O porquê, qual a razão, qual a motivação, né? Aonde isso vai levar? A população paulista, ela tem o direito de ser esclarecida sobre isso. Ela tem o direito de ter as devidas informações e a população paulista não tem. É esse o questionamento, é isso que está gerando toda essa polêmica, toda essa indignação. Referente à hidroxicloroquina, a cloroquina, né, que foi mencionada aqui no documentário, ele não foi imposto pelo governo federal, ele foi sugerido, é completamente diferente. Como querem fazer?
é um outro caráter de ação. Foi sugerido e foi comprovado sim a eficácia. O próprio presidente da República tomou cloroquina e hoje ele está bem. Entre outras figuras, como ele próprio falou, todos os seus ministros que foram contaminados, infectados, tomaram a cloroquina e hoje estão bem. A primeira-dama tomou cloroquina e hoje está bem. Um médico renomado aí que fazia parte do governo do estado de São Paulo também sugeriu, não falou claramente, mas sugeriu ter tomado cloroquina e hoje está recuperado. Então, a pergunta que quer calar, por que esse debate, né, foi tão chegar ao ponto de ridicularizar a eficácia da cloroquina, que já tem cerca de 70 anos, e politizar, e levado por diversas vertentes, chegar a desmoralizar o chefe máximo da nação por causa disso. Por que isso? Né? Qual o objetivo disso? Por que a gente tem que aceitar que nós não devemos tomar cloroquina e devemos ser obrigados a tomar a vacina chinesa? Repito, não é porque vem da China. É porque não foi comprovada a eficácia dela. Então você vê que a guerra de narrativas, elas são totalmente contraditórias e não correspondem com o objetivo final. O que é? Salvar vidas. Isso, nesse momento, é o mais importante. Tá certo. Vamos ouvir então o Luciano Scala, que terá também aí até 4 minutos para fazer a sua explanação. Os pontos do TED aí são bastante contundentes. Inclusive, ele menciona o Dr. Calil e o Dr. Davi Wipp, que são do estado de São Paulo, são aí médicos de renome, e eles tudo dá a entender que tomaram a cloroquina, né? 4 minutos, querido. No relato jornalístico que foi colocado, foram citados 4 capitais, né? São 70% da população de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Belo Horizonte, né, em Minas, e Recife, que desejam que a vacinação seja obrigatória. O que existe mesmo é um preconceito. Quando a gente fala da vacina chinesa, se coloca esse peso, porque a China, ela, apesar de ser um expoente em tecnologia, quando se fala em China, geralmente se coloca em alguma coisa que não é tão eficiente. E se fala a vacina da China e de Oxford, que dá um outro peso, parece, né? Não se fala a vacina da Inglaterra, mas de Oxford. Mas existe sim um preconceito com a vacina chinesa. Ao meu ver, a vacina, ela, uma vez aprovada pela Anvisa, ao meu ver, ela deve ser obrigatória. O vírus, ele não pode continuar circulando, porque se uma parte da sociedade é vacinada e outra parte não, o vírus vai continuar circulando. Quando nós falamos da Anvisa, algumas pessoas falam, mas a Anvisa, ela virou também um negócio politizado. Na verdade, não. A Anvisa, ela possui 5 diretores. E cada um desses diretores, eles têm um mandato de 3 anos. E esses 3 anos, eles não são juntos. Ou seja, um cumpre 3 anos, depois o outro, e assim vai trocando. Ou seja, nós temos lá pessoas que são diretores da Anvisa, que não podem ser demitidos, que já eram dos governos anteriores. Ou seja, por mais que ainda que exista ali uma indicação política, não tem como se fazer política usando a Anvisa. O que se fala é que a Anvisa, ela está fora disso. Então, no meu ponto de vista, uma vez que a vacina é comprovada, não estou dizendo de servir, porque muitas pessoas colocam, mas nós seremos cobaia. Não é isso. Não é ser cobaia. Nós estamos falando de uma vacina comprovada. Uma vez que a vacina for comprovada, a sua eficácia, ela deve ser colocada como obrigatório. Nós pensamos, por exemplo, na febre amarela, que é uma vacina que para você ir para determinados países da América do Sul, da América Latina, para outros países, muitos pedem, é obrigatório você tomar essa vacina. Eu tenho família no Panamá, eu tenho dupla cidadania, e para eu ir lá visitar os meus parentes, eu tenho que tomar essa vacina, eu tenho que estar com ela em dia. E como vai ser essa vacina do Covid? Como que funciona? Sendo que uma parte só da sociedade vai tomar, outra parte não. Será que os países lá fora vão aceitar, por exemplo, brasileiros chegando lá sem ter tomado uma vacina como essa? Então, ao meu ver, a obrigatoriedade da vacina, ela vai ser a maneira mais eficaz para a gente combater o Covid-19. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo. Nós vamos então ao rápido intervalo. Voltamos já e nós queremos a sua opinião. Se você puder, divulga para todo mundo aí, para todo mundo conectar com a gente aí no YouTube, Facebook e Instagram. Nós transmitimos por áudio e vídeo. Então, se você nos ouve pelos 96,5 da Rádio Vida, vem para as mídias sociais para participar conosco também aí em vídeo, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O debate da vida volta daqui a pouco.
99747-2010. Vida. Tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Vida FM. Vida. 12 99665 2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida e perguntamos pra você: a vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? O que você acha, sim ou não? Corre lá, participa da pesquisa lá no Instagram e também no nosso Facebook Eu Tô Na Vida. E claro, participa através do WhatsApp da Vida também, mandando seu vídeo, seu áudio, sua mensagem de texto, dando a sua opinião. 12997472010. E a pesquisa, Cláudio? Como está? Tô curiosa, Simone, aqui pra saber hoje, viu? Então, eu também bati nela aqui curioso pra ver o resultado, porque tem pesquisas dizendo, né, o próprio Luciano Scala mencionou o fato de que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, na sua maioria, estão defendendo 70%. 70% defendendo que é obrigatório. Então, na realidade, pelo que dá a entender da pesquisa, os nossos ouvintes não estão nesse pessoal aí, porque o resultado aqui deu bem diferente. Deu que sim, deve ser obrigatória no Facebook 19%. 81% dizendo que não deve ser obrigatória. No Instagram, 21-79%, ou seja, está praticamente o mesmo resultado. Né? O Instagram e o Facebook se conversaram, os públicos se conversaram e disseram, hoje, vamos junto, né? Porque boa parte, né, Simone? Boa parte são divergentes, então hoje me parece que todo mundo resolveu ir para o mesmo lado. Então vamos lá. Vamos dar um resumo da ópera? 80-20. 80-20. 80-20. 81-19 e no outro 79-21. Então puxa um ponto pra cá, um ponto pra lá. 80% estão dizendo que não e 20% estão dizendo que sim. E isto é a nossa pesquisa, que não tem caráter científico, porque não é uma amostragem segura, uma amostragem com mais de 2.000 ou 3.000 pessoas, não tem um público específico. Então, na realidade, mas traz uma realidade da nossa audiência. Na nossa audiência, 80-20. 80% dizendo que não e 19% dizendo que sim. Ô, Cláudio, mas aí a pergunta que fica, né? Esses estados aí que falaram que querem que seja obrigatória, é os governantes que falam isso. E o povo? Ouviram o povo? Não ouviram o povo, né? Não sei, mas acho que a pesquisa é da população. Teve uma pesquisa da população? A população dizendo. Isso, a população, 70%, nessas 4 capitais, disseram que assim que sair a vacina, vão atrás e desejam que ela seja obrigatória, sim. Não perguntaram pra mim. Eu ia perguntar. Porque essas pesquisas são amostragem, né? Exato. E quem fez a pesquisa? Saiu aonde? Eu vi essa pesquisa pela BBC aqui do Brasil, mas eu não sei dizer qual foi o órgão que fez a pesquisa. O órgão que fez a pesquisa, né? Eu vi isso no site da BBC. É porque se for o Datafolha, eu desconfio. Foi o Datafolha? A produção está confirmando que foi o Datafolha. Então, a gente... E aí eu pergunto para o Luciano mas aí, claro também. que é uma opinião minha, né? Opinião pessoal, né? Eu desconfio do Datafolha, mas tenho minhas ressalvas. Aí eu pergunto pro Luciano também, que ele tá falando que ele quer, ele acha que tem que ser obrigatória. Sim. Mas só para quem vai viajar ou para a população em geral? Viajando ou não? População em geral. Meu ponto de vista é que todos sejam vacinados, né? Desde os menores até os mais idosos. Maravilha. Bom, nós temos aqui várias opiniões de ouvintes que mandaram para cá. Você também pode participar conosco mandando a sua opinião. O WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010, 12-99747-2010, e também através das nossas mídias sociais. Mas vamos lá. Nós temos aqui o Roberto Araújo dizendo assim: primeiro vacinem os políticos.
Oposição ao presidente Bolsonaro. Se ficarem vivos, compramos mais. Se morrerem, ficaremos livres da corrupção. Então tá aí a opinião do Roberto Araújo. Daiane Santos Silva diz assim: acredito que deva ser opcional, pois fere o direito de cada cidadão. Rosimeire Lima: só acho que isso não deveria se tornar uma briga política. Na minha opinião, se a vacina for realmente eficaz, tem sim que ser obrigatória, porque é caso de saúde pública. O Sidney de São José dos Campos: se for comprovada a sua eficácia, sim. Por enquanto, não. Vanusa de São José dos Campos: eu acho que não. Onde fica a democracia? Temos aqui o Ricardo Miranda de São Paulo: não deve ser obrigatório. Temos que analisar certinho a procedência disso tudo. Como pode o governador de São Paulo fechar um acordo com a China para a fabricação da vacina 6 meses antes de haver o vírus? Aí ele sempre foi contra a cloroquina, que é administrada há 70 anos no Brasil, dizendo que ela pode fazer mal. E a vacina da China, que nunca foi testada, essa é boa. O mesmo que propagou o vírus foi quem vendeu os EPIs, e agora a vacina, no mínimo, estranho. E o professor Gustavo dizendo: eu acho que não deveria ser obrigatória. Temos o direito de ir e vir. Se as pessoas que tomarem estiverem imunes, é de responsabilidade da pessoa que não tomou, caso contrário, caso contraia o coronavírus. Bom, então tá aí a opinião inicial dos nossos ouvintes. Temos muitas opiniões aqui, eu vou lendo durante o decorrer do debate. E nós voltamos então com os nossos convidados de hoje. Não deu certo ainda o nosso colega lá, né? Então vamos seguindo em frente somente com o Ted e o Luciano Scala falando sobre esse tema. Volto então com os dois na tela. Temos condições já de colocar os dois na tela? Então volto com os dois na tela. Bom, queridos, vocês estão vendo que a opinião dos nossos ouvintes, a priori, estão na sua maioria contrário a esta obrigatoriedade. Com relação à comprovação, eu acho que é um ponto importante para a gente tratar, porque no fundo, o Luciano Scala, então, para este momento, não defenderia que ela é obrigatória, porque ainda não foi comprovado. Não faz sentido. Se ela não tem a comprovação pelo nosso órgão que vai regulamentar isso, que é a Anvisa, que, ao meu ver, é um órgão seguro, não faz sentido colocá-la como obrigatória nesse exato momento. Mas uma vez que ela é comprovada pela Anvisa, sim, ao meu ponto de vista, ela deve ser obrigatória. Ok, e aí é que eu faço então esse contraponto, porque o Ted, aí me comprove, Ted, se eu entendi errado, você falou alguma coisa com relação a 5 anos, ou seja, são necessários 5 anos para que haja uma comprovação. Confere essa informação, eu entendi correto? Positivo, são pelo menos 5 anos na fase pré-clínica. E o Luciano, ele falou uma coisa que ele falou, eu concordo com ele aí. Caso seja comprovado, mas o fato é que não há nada comprovado. E como muito bem falou um web espectador, um internauta, o mesmo país de onde veio o problema, não se sabe como, né? Há inúmeras teorias da conspiração que nada foi cobrado, mas foi comprovado. Mas o fato é que saiu de lá da China. O mesmo país de onde surgiu todo esse problema mundial, agora ele aparece como solução, não? Então é no mínimo suspeito, é no mínimo para a gente ficar assim com as orelhas em pé. E eu repito, e que se esse país apresentar a solução, ele, a Rússia, Estados Unidos, a Oxford, na Inglaterra, qualquer outro, o mais importante que nós temos que ter em mente nesse momento é que precisamos sim salvar vidas. Mas essa pressa é atípica, porque até hoje não acharam a cura para a AIDS, entre tantas outras doenças. O ebola não teve tanto alarme. A H1N1, se lembra que o Lula falou que não precisava de isolamento social lá em 2009? E por que só esse alarme aqui no Brasil, né? Surge sim abre brecha pelo menos para diversas teorias, abre brecha para diversos pontos diferentes, mas o fato é que nós precisamos nos proteger. E eu entendo que nesse momento, para que a população ela não seja exposta indevidamente, não deva tomar. E um outro detalhe importante, o STF ele deu autonomia para os estados e municípios decidirem, né, sobre a questão do isolamento, enfim, da Covid-19. Você já imaginou, você morando em São Paulo, você sendo obrigado a tomar a vacina de São Paulo? Por exemplo, você vai passear no Paraná, no Rio, e lá no Rio tem outra vacina, você ser obrigado a tomar também, o problema que isso pode gerar?
né? Vacinas que cada um pode ser aplicado de acordo com o entendimento do prefeito ou do governador, ser aplicada compulsoriamente, é um problema, um grande problema que pode ser causado. Mas isso quem vai também decidir é o Ministério da Saúde também, ele entra nessa ação. Não é que em São Paulo é uma, no Paraná vai ser outra, não. Não, meu caro, não, o STF já decidiu que quem determina essas questões de isolamento, essa questão da Covid, são os estados e municípios. Sim. O governo federal, ele se tornou um mero repassador de verbas, que por sinal, né, aí está a Polícia Federal para comprovar o resultado disso nos estados e municípios. Eu acho que esse ponto que o Ted está colocando, ele é muito importante para o nosso debate, porque se os governadores passarem a ter... Ele já tem autonomia, como dito pelo Ted aí. De isolamento, ou seja, fecha, não fecha, lockdown, não lockdown. É o Estado que delimita isso. Inclusive o Estado não tem... O poder federal não tem poder sobre o Estado, mas o Estado tem poder sobre o município. Né? Então o Estado é quem define. Isso, então o Estado é quem define. Se definir que cada Estado vai definir se é obrigatório ou se não é obrigatório, vamos dizer que São Paulo aprove a vacina com o Instituto Butantan, aprove a vacina da China. O Paraná aprova a da Rússia. Recife aprove a de Oxford. E agora? Qual que dá? Qual que não dá? Porque aí entra o que o Ted falou. Foi pro Rio de Janeiro, vai dizer, não. Aqui no Rio de Janeiro tem que tomar Coronavac. Aí outro fala, não, agora tem que tomar aqui a Corona... Como é que você falaria isso em russo, hein? Sei lá, Mas e aí, Luciano? Pode dar um nó. Não, mas o Ministério da Saúde, ele entra numa ação como essa. Porque quem vai regulamentar no sentido de as vacinações, as campanhas, quem promove é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde que vai fazer tanto a campanha de conscientizar e também essa ação no ato de vacinar, o Ministério da Saúde entra. Não, mas ele entra fazendo propaganda. Não faz sentido se tomar uma vacina e quando vou atravessar uma fronteira para um outro estado, eu ser obrigado a tomar a vacina que foi aprovada lá. Ué, mas se no meu estado eu não confio na Coronavac, eu confio na Corona de Oxford, eu não posso obrigar? Eu não entendo essa transição de eu ir para um estado para o outro ter que tomar a vacina de lá. Eu acho que aí não faz sentido. Ué, então se um estado... porque olha que loucura que fica. E se um governador disser o seguinte, não, aqui no meu estado, negativo, aqui no meu estado vai ser cloroquina. Pronto, aí, tá definido que é cloroquina, no estado dele é cloroquina. No estado dele não é vacina, e agora? Eu faço a mínima ideia como que vai ser organizado isso. Porque, ao meu ponto de vista, deveria ser âmbito nacional. Eu acredito que a vacina deveria ser a mesma em âmbito nacional. E a eficácia para todos comprovada, esse é meu ponto de vista. Ted, é a primeira vez que você participa do debate. Primeiro eu agradecer aí a sua participação, mas esse bloco é o bloco... agradeço, tá muito bom. Esse é o bloco que, se você quiser, inclusive, interferir, levantar a mão aí, como você tá no online, acaba ficando um pouco mais complicado, mas tem a liberdade. Mas e aí, o que você acha? Se o meu estado falar eu quero tomar, é o cloroquina? Isso já foi comprovado que na prática não funciona, né? No caso essa medida ela se estenda para a aplicação das vacinas, ou seja, autonomia aos prefeitos e aos governadores, o que não é muito difícil de acontecer, visto as últimas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal. Não é difícil disso acontecer. Tá certo? Então a gente já precisa ficar alerta sobre uma situação que é possível e é real, né? É a possibilidade real que isso aconteça, porque imagina o caos, imagina a confusão mental, o distúrbio que isso vai causar nas pessoas. Poxa, é uma situação muito atípica. Muito atípica. O presidente Jair Bolsonaro já informou em seu Twitter que não vai ser obrigado. Mas vai lá um partido, um PDT da vida, entra com uma ação no STF, e o STF vai lá e cede, como tem acontecido. Estou falando que não é exatamente esse caso, mas isso pode sim vir a acontecer. Então, isso não pode deixar passar em branco, isso tem que ser sim discutido, tem que ser debatido, e nós aqui repetimos, o nosso problema não é de onde vem, por mais de que, como surgiu na China, nós sim temos sim motivos para nos preocupar. Certo? Temos sim motivos para nos preocupar. Como surgiu lá, temos motivos para nos preocupar, e nós vamos sim ficar questionando. Gente, essa politização que se tomou de cloroquina, agora da vacina chinesa, é uma coisa que é desnecessária.
O principal foco que deveria ser tomado agora é salvar a vida. Mas a gente viu que durante a pandemia nós vimos pessoas preocupadas com biografia, preocupadas em publicar livros, preocupada com o processo eleitoral já de 2022, fazendo uso político e campanha eleitoral já com isso. Então, isso é a nossa repulsa, essa é a nossa indignação. Porque enquanto nós debatemos, discutimos, que é o nosso dever, né? Há pessoas morrendo. Sabe o que é isso? Há pessoas que estão morrendo. E as devidas decisões, elas não estão sendo tomadas. Porque cada um tem uma autonomia, cada um age de uma forma, sem contar, né, como foi muito bem dito aqui, não me lembro exatamente se foi aqui, se foi um programa que eu vi agora pela manhã, é fato, já está nas redes sociais, de inúmeros casos de pessoas que não morreram de Covid-19 e foi atestado como Covid-19. O meu avô faleceu, eu tive que ficar de 7 horas da manhã às 7 horas da noite em um hospital, porque queriam colocar Covid-19. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Não foi Covid-19, foi comprovado. Então, eu vivenciei isso na minha família. Vivenciei isso com a esposa do meu avô também. Deixa eu fazer uma consideração. É algo que é contraditório. Não estou falando que isso seja uma regra. Fazendo até uma consideração aqui, não sei se o Ted está me ouvindo lá, mas fazer uma consideração aqui. Você comentou sobre as eleições de 2022, presidência da República. Mas, na realidade, nós temos uma eleição que está chegando agora. Depois vocês vão dizer que eu sou profeta, tá? Registrem aí, vai ficar gravado no YouTube. Então tá aqui, ó, hoje é dia 26 de outubro, dia que nós estamos fazendo este programa. E depois anotem aí, temos eleição agora. Ontem aparece aí que teve 200 e poucas mortes por Covid. Então, com todo mundo na rua, o número de mortes por Covid está diminuindo. Com todo mundo na rua. Depois que liberou, acabou, agora estamos na faixa, sei lá se agora está na amarela, está na verde, mas agora já está todo mundo na rua. A gente vê aí multidões na rua, diminuindo o número de pessoas morrendo com Covid. Escrevam aí, passou a eleição, vai vir um surto de Covid. Vou falar que é a segunda onda, né? Anotem aí. Passou a eleição para prefeitos, vai vir aí uma informação de que agora é pandemia de novo, segunda onda. Fecha tudo de novo, por quê? Porque aí vai ser obrigatório. Não, tá vendo? Veio um segundo surto. O vírus só pega depois das eleições. Durante as eleições, o vírus ele fica, né, quietinho na dele e não mexe com ninguém. Exato. É essa mensagem que os políticos estão passando para a população. Né? Os mesmos políticos que mandaram todo mundo ficar em casa, que colaboraram para quebrar empresas, colaboraram para gerar desemprego, para gerar fome. Já foi aí informado, inclusive pela OMS, de que a possibilidade do número de pessoas que vão morrer de fome em virtude do coronavírus é muito maior do que pessoas infectadas. E agora, os mesmos hipócritas que colocaram a população dentro de casa estão fazendo carreatas com milhares e milhares de pessoas nas ruas, sem máscara, sem álcool gel, sem a mínima proteção. E eles, se ganharem, eles vão manter a população dentro de casa novamente. Eu, particularmente, a minha opinião, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, da mesma forma que estão politizando, né, politizaram isso na primeira onda do coronavírus, é fato que vai vir a segunda, isso aí já está muito claro, que vai vir a segunda e que eles vão tomar as mesmas medidas. Hipócritas, irracionais e sem nenhuma comprovação científica. A própria OMS já disse que o lockdown não foi a medida mais eficaz para a prevenção do vírus. A prova é que está aí, está todo mundo na rua e está caindo o número de infectados. Como é que eles explicam isso? E aí, Luciano? Vamos ouvir o Luciano aqui, que o Luciano hoje tá meio sem voz. Porque o povo tá batendo, né? Mas vamos lá, Luciano, e aí? Então, meu ponto de vista é aquele do início. O meu ponto de vista é uma vacina comprovada, uma vacina cientificamente aprovada, ela deve ser colocada para todos. Eu acredito que então você concorda que você está dizendo que ela só vai sair daqui 5 anos? Na verdade, eu não sei dizer quando... Porque não há comprovação ainda. Não, sim, eu não estou dizendo que existe. Eu não estou dizendo que existe comprovação, é o que eu estou dizendo. Uma vacina, uma vez comprovada. Esse é meu ponto de vista. E não sou obrigado. Não acredito também que a pessoa deve ser obrigada, no sentido de ir à força tomar a vacina. Deve ser feito mecanismos para isso. Mas o meu ponto de vista é que uma vacina comprovada
faz sentido sim que ela seja para todos. Não para uma parte da população, não para uma parte que possa pagar, mas que possa ser para todos. Esse é o meu ponto de vista. Então, Luciano, agora quanto tempo vai demorar? Com os fatos, Luciano, isso só vai acontecer daqui 5 anos. Então, é impossível, é impossível, cientificamente falando, uma vacina em tão pouco tempo ser comprovada a eficácia dela. O tempo que vai demorar... Não, o tempo que vai demorar... O mais rápido possível, é o sincero desejo do meu coração, mas só que isso não é uma realidade. Eu acredito Nós queremos sim que isso seja um fato, mas ainda não foi comprovado. Então, Ted, agora tem um ponto interessante. Agora um ponto interessante aí com relação ao que o Ted está colocando, Luciano. Um ponto interessante que ele está colocando. Se tecnicamente demora pelo menos 5 anos para aprovação, eu trabalhei numa grande indústria cosmética e que realmente o tempo para aprovação é um negócio de maluco. Sim. Tinha hora que eu tinha raiva da Anvisa, porque eu falava, pelo amor de Deus, isso aqui já era para ter sido aprovado, e realmente demora. Se a Anvisa agora me aparecer em 6 meses e aprovar, será que ela também não está aprovando por uma pressão popular ou por uma pressão do momento pandêmico? Eu acredito que as vacinas que estão sendo criadas são vacinas que os esforços estão sendo totais nela. Então, mas a gente teve agora a de Oxford, por exemplo, que uma pessoa aqui no Brasil, um médico que foi voluntário, morreu. Sim, por isso ela deve ser aprovada, por isso ela deve ser testada o máximo possível. Agora, quanto tempo vai demorar para nós alcançarmos essa vacina? O Ted colocou 5 anos. Eu não sei se demora tudo isso, é um dado que ele está colocando, não tudo bem. Quem digo, foram os fatos. Não, tudo bem. Eu não sou especialista da área da saúde, né? Eu não sou especialista. Eu sou psicólogo, sim. Então eu tenho esse contato, eu converso, eu procuro estar informado. Não, tudo bem. Eu posso até passar os nomes para vocês aqui. Nise Yamaguchi, acredito que você conhece a doutora Nise Yamaguchi, que inclusive foi cotada para ser ministra para ser ministra do Ministério da Saúde. Eu sinceramente, eu espero que chegue antes a vacina. Muito conhecido também, Dr. Paulo Zanotto, Dr. Anthony Wong, Dr. Paulo Onzon. São nomes robustos da ciência, da medicina brasileira. Eu espero que chegue antes. Esse mesmo que tem essa mesma pensamento que tem a prova de que o que eu estou falando não é uma mera teoria, não é por minha vontade, é um fato. É um fato. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente já vai para o nosso intervalo e nós voltamos. Vamos ter a participação aí do Marco Aurélio também se posicionando. Vou dar um spoilerzinho aqui. O Marco Aurélio está dizendo que sim. Evidentemente sim, ele está mandando aqui a opinião dele. Então ele vai defender o seu ponto de vista aqui no próximo bloco. Nós queremos a sua participação através do YouTube, Facebook, Instagram, / Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Se você estiver nos ouvindo por qualquer uma dessas mídias, já baixe aí no seu celular o aplicativo que é o Vida Play. E assim você vai poder ouvir aonde você estiver. Aliás, Simone, na quinta-feira, salvo engano, eu falei que nós já estávamos com 4.300. Sim. Já estamos com 4.340 e só passou 2 dias, né? Porque na verdade sábado e domingo não conta. Então só passou 2 dias. Então quer dizer, essa semana a gente bate 4.400. Então quer dizer, em menos de uma semana agora estamos de 100 em 100. Quem sabe até sexta, então, 4.500, né? Vou te falar. Agora isso só vai acontecer se você que nos ouve aí entra lá, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha o conteúdo e clica no joinha. Eu já cliquei no joinha aqui, clica no joinha você também. Se puder, compartilhe com mais pessoas para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo pra fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção.
para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo de bom. Vida e saúde. Olá, ouvintes da Vida! Não gosta do sabor do chá de hibisco ou chá verde? Combine com erva cidreira, hortelã, erva doce ou cascas de frutas como abacaxi e manga. Com maçã seca também fica uma delícia. Faça assim: ferva 1 litro de água com um pedaço médio da casca do abacaxi, manga ou um punhado de folhas de cidreira ou hortelã, por exemplo. Desligue o fogo, acrescente o chá verde, abafe por 2 ou 3 minutos e está pronto. Se quiser adoçar, dê preferência ao mel ou à estévia. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe no Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. E lembrando que você pode acompanhar também o Debate da Vida através do nosso Instagram, do nosso Facebook e o nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Tá chegando agora, então vai lá e você vai poder assistir ao debate. E, claro, participar junto com a gente também no WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, e no Instagram e também no Facebook Eu Tô na Vida, a nossa pesquisa, né, Cláudio? Como que tá? Mudou ou não? Mudou. Mudou? Mudou. Como? Mudou. Aumentou o número que dizem não. De não, né? Pulou para 83. 83 a 17, então, ou seja, ainda varia dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, mais 83 a 17. Então, mais pessoas estão dizendo não do que sim. Então, sim, 17% no Facebook, não 83%. No Instagram também aumenta, 1 ponto percentual, mais 79 para 80%. Então, 80% dizendo que não e 20% dizendo que sim. Então, na nossa amostragem de ouvintes da Rádio Vida, os ouvintes, na sua absoluta maioria, estão defendendo que não. Esse resultado pode mudar? Pode. Se você entende que sim, que deve ser obrigatório, entre aí nas nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Lá tem a enquete, vai lá no Stories da Rádio Vida, entra lá no Stories e você vai ter já a enquete para que você possa votar e daí a sua opinião. A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Nós queremos a sua participação. Nós temos, Simone, aí vídeo ouvinte e ouvinte para dar a sua opinião. Então vamos lá, o primeiro aí é o vídeo ouvinte. Vamos começar com o Alexandre de São José dos Campos. Se você quiser mandar também, manda para cá no 12-997-47-2010, ok? 12-997-47-2010. E na sequência os nossos áudio ouvintes. Isso, áudio ouvinte é de Nalva, da Ilha de Veracruz e Bahia. também... Isso, que legal. Mora num lugar lindo, viu, Cláudio? É, né? Ela mandou uma foto aqui que... Mas muito se for lindo. Obrigatória, quem não tomar a vacina não vai poder ir pra lá. Então... fazer o quê? E também o Doriedson de Taubaté. Vamos ao vídeo? Tive Covid, fiquei 14 dias afastado. Tomei os medicamentos que veio assim que eu saí de lá do teste. Eu tomei os remédios. Inclusive, eu exigi a cloroquina. E por obra de Deus, estou aqui dando esse depoimento. Não tem que ser obrigatório, não. Se nem os chineses lá estão tomando, por que aqui tem que ser obrigatório? Tá rolando... 96.5. Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Dinalva mais uma vez, da Ilha de Veracruz. Eu sou contra essa vacina. Eu sou contra porque eu acho assim... Essa vacina vindo da China, não é o problema que vem da China, porque tudo vem da China para o Brasil, né? E o Brasil, eu creio que o Brasil é um país rico, porque ele não teve capacidade de fazer a vacina. E agora vem essa vacina da China, né? Então eu acho que os nossos governantes, principalmente eles, têm que ficar de olho aberto, porque
A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, e aí nessa a gente está sendo levado, né? Hoje é a vacina, amanhã é o chip, e aí sucessivamente, e quando pensar que não, todos nós vamos para o inferno, na verdade, né? Se não tivermos de olho aberto. Essa é a minha opinião, não sei a dos outros, e um ótimo dia, a paz do Senhor Rádio Vida. Forte abraço a todos. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. A paz do Senhor a todos da Rádio Vida, aqui do Oriente no Taubaté. Sobre o tema de hoje, na minha concepção, eu acho que não deveria ser obrigado a vacinação. Até porque eu acho que tudo aquilo que é obrigado não cai de bom tom para a sociedade, né? A sociedade não aceita muito esse negócio de ser obrigado. Até porque se é bom não precisa ser obrigado. Automaticamente as pessoas vão se conscientizando e vão tomando a vacina, né? Se houver a vacina e for comprovado pela Anvisa que ela é eficaz, eu vou tomar, é lógico que eu vou tomar, porque eu também não posso descrer também da Anvisa, entendeu? Eu não posso descrer de tudo, mas eu acho que a obrigatoriedade da vacina não é legal, mas se a vacina existir e se a Anvisa comprovar que ela é eficaz, eu tomarei. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tá certo, temos aqui também a opinião do João Carlos de São José dos Campos. Ele diz assim: toda essa polêmica está sendo gerada por causa da origem da vacina. Eu duvido se a vacina de Oxford já estivesse pronta, aconteceria toda essa politização e desconfiança. O Sérgio Luiz de Camargo diz assim: nem na China estão tomando essa vacina, porque aqui no Brasil tem que ser obrigatória. Dani Keila, sinceramente não confio. Estão mais preocupados com o carnaval do que com a saúde do povo. E o W. Tom, deve ser o Wellington, imagine um representante de vendas que anda por vários estados. Meu amigo, ele toma cloroquina em um, toma vacina de Oxford no outro, toma da Rússia no outro e toma a Coronavac em outro. Vai tomando várias vacinas aí, vai ter uma carteirinha cheia de vacina. Temos aqui o Aristóteles, sou contra a obrigatoriedade da vacina. Tem mais opiniões aqui, já eu leio mais. Nesse bloco aqui a gente vai ter a participação aí do Marco Aurélio. Marco Aurélio também vai participar conosco, dando aí a sua opinião, e é reforço pro Luciano. Vamos ver quais são as bases. Mas, Marco Aurélio, bom dia, satisfação estar contigo. Bom dia, tudo bem com vocês? Feliz de estar mais uma vez com vocês aqui. Bom dia a todos e todas. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Então vamos lá, querido. 3 minutos para você fazer a sua explanação e aí você entra no debate com a gente. Bom, o que nós temos que perceber primeiro é a necessidade, né, a urgência aí da vacina. Eu entendo que é muito precoce aí esse estímulo de tomar a vacina. Ela não vai ser... eu tenho certeza que ela não vai ser aprovada assim de imediato, de qualquer maneira, jamais. Eu confio assim, muito mais assim, na questão da Anvisa, na qualidade e nos cientistas que trabalham por trás, assim como do Butantan. Então, não tem por que ficar todo esse desespero. O Bolsonaro, mais uma vez, ele começa a esquecer o que ele precisa fazer de mais importante, que é governar, tomar conta desse país, ajudar aí no projeto governamental e deixar que os cientistas façam o trabalho deles. E eu sei que nós estamos aqui num grupo onde os grupos protestantes, evangélicos, mais fundamentalistas, apoiam muito tudo que o Bolsonaro fala e eles acabam se envolvendo muito por essas questões. Esse é o grande problema, talvez, aí. Não vai ser aprovado assim de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem-se o estudo. O Butantan é um local que a gente pode confiar, né? É um grupo de pesquisadores muito respeitados e eu acho que aí é o ponto de partida. Ninguém vai aprovar assim de qualquer maneira. Tem os testes para ser feito, tem toda uma pesquisa por trás. Então, assim, a vacina, quando for aprovada, aí sim ela vai ser, talvez, vai seguir aí o protocolo inicial de obrigatoriedade. Só que você tem que pensar uma coisa, a obrigatoriedade dela já existiu em outras e ninguém reclama. Tem mais ou menos umas 19 vacinas no Brasil, ou talvez mais, ou um pouco menos, que é obrigatória no país. E se você não usa, não faz uso dela para os seus filhos, por exemplo, ou outro grupo de pessoas, você também pode ser até criminalizado por isso. Então, assim, a questão que você tem que tomar, em primeiro ponto, qual é a necessidade? É urgente, é necessário.
Agora, como foi dito aí, é só porque é da China. Agora é engraçado, seu celular deve ser de outro lugar, mas na maioria das pessoas é chinês. O meu não é chinês, mas algumas coisas eu uso da China também. Então a gente tem que tirar esse preconceito, tem que ver o que realmente é bom. Agora, se você não confia nem nos pesquisadores do seu próprio país, e isso também é culpa de uma ideia que lançaram aí, que a educação brasileira é ruim, que o pesquisador brasileiro não é bom. Se você for fazer uma pesquisa geral aí, muitas vezes aparece crianças aí, jovens, vencendo, como é que fala? Processos universitários fora do Brasil também. Quer dizer, começou a se criar um monte de coisas anteriores que agora causa esse mal-estar em tudo. E, infelizmente, a política tem causado esse... Não é só o Bolsonaro, são todos eles que causam todo esse problema, essa celeuma geral. Então, nós temos que pensar nesses pressupostos primeiro. Mas a vacina, com certeza, não será aprovada da forma como estão dizendo aí. Será pesquisa bem feita, bem embasada, como todo grande pesquisador brasileiro faz. E eu, como sou pesquisador de uma outra área, é claro, sei como é feita a pesquisa no Brasil. É cansativa, é exaustiva, até se provar, porque nenhum pesquisador quer colocar o nome dele em algo contraditório, algo que vai causar dano, porque é o nome dele também, é o nome da pesquisa que ele está trabalhando. Então, tem que acreditar um pouco mais, confiar, e não vai ser assim, viu? Pode ficar tranquilo, não vai ser uma vacina que vai ser aprovada de qualquer maneira, não, por causa de política e essas coisas, não. Tá certo, então vamos lá. Colocando então todos na tela agora, a gente tem várias opiniões de ouvintes aqui. Temos aí a Priscila Soares dizendo: não acredito na eficácia dessa vacina, pois não sabemos os efeitos que ela pode causar nas pessoas. É necessário que sejam feitos mais testes para ter conhecimento da eficácia e riscos que ela pode causar. Maria Ângela Souza: isto é uma vacina ou um teste? Vacina não leva anos para ficar pronta? Esta em meses já está pronta? Então, ou seja, colocando em dúvida aqui se essa vacina que está aí já estaria apta a ser aplicada. Rufus Godoy: como biólogo, pelo que compreendo, penso que deve ter mais pesquisas do que acontecer esta precipitação, para não acontecer como a vacina contra a dengue, que não tem eficiência pela mutabilidade do vírus. Um vírus de caráter mutável, constante, não é fácil a criação de uma vacina. Bom, estamos todos na tela aqui. O Marco Aurélio trouxe alguns pontos e eu acho que vale a pena os nossos convidados também falarem sobre ele, tanto o Ted quanto o Luciano Scala, e que, queira ou não, a gente percebe naturalmente, e aí não são dos nossos debatedores, é da sociedade como um todo. A sociedade diz que não é política, que não gosta de política, mas na realidade os nossos comentários eles acabam vindo com teor político, né? Ele acaba vindo com pontos políticos. Então é impossível a gente desassociar este momento que a gente está vivendo do governo Bolsonaro, do governo Dória. Então esses pontos eles são importantes. E aí o Marco ele comentou o seguinte: o Bolsonaro esquece o que é mais importante, governar e deixar os cientistas fazer a parte deles. Tanto o Ted quanto o Luciano, vocês concordam com essa colocação do Marco? Eu discordo totalmente. É obrigação de um presidente da República se pronunciar em um momento em que o Brasil passa por uma pandemia. Até porque o presidente da República ele tem o Ministério da Saúde para fundamentar as suas ideias, fundamentar aquilo que ele vai transmitir e comunicar à população brasileira. Se o presidente da República ele não puder trazer à população brasileira as informações que ele tem baseado no Ministério da Saúde, para que ele serve? Por que ele é presidente? Então ele precisa sim se pronunciar, é de fundamental importância a participação dele. E pelo fato dele ter se pronunciado, dele ter se posicionado, é que a popularidade dele assumiu dos seus opositores sem caído. Desde o início ele já tinha falado de que o lockdown ele seria prejudicial, queria trazer um problema paralelo que era desemprego. Ele tinha razão. A cloroquina, com pessoas, como eu falei, que já tomaram, também foi comprovada eficácia, um remédio de 70 anos. Ele tinha razão. O que ele falou, ele tinha razão, sim. Tá aí, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer enxergar. O segundo ponto, a educação do Brasil é ruim. O Instituto PISA, ele mostra isso. Os testes do Instituto PISA mostram isso. O Brasil fica atrás de países como Cuba e Venezuela, sempre nas últimas colocações. Mostre-me uma apresentação científica brasileira que gerou impacto no mundo todo nos últimos 10 anos. Não tem, porque a nossa educação ela é politizada.
Não há então deixa eu aproveitar, Ted. Não há uma dissertação de mestrado, não há uma tese de doutorado que não seja de viés político ideológico. Só um momentinho, por favor. Concordo com uma coisa que o Marco Aurélio falou, que a pesquisa deve ser exaustiva e causa realmente cansativa. Então, por que já estão agora querendo colocar isso, impor isso à população tão rapidamente? E por último, Marco, realmente há uma diferença aí entre você usar um celular e uma vacina, porque um celular você não inocula no seu corpo, e uma vacina assim pode gerar problemas para a sua saúde. Deixa eu aproveitar e colocar um ponto aqui. O Marco também, como você falou a questão do estudo, o Marco também comentou o fato de o Butantan ser respeitado. E eu acho que realmente ele é respeitado. Agora, o Butantan ele pode se sobrepor à Anvisa? De forma nenhuma. Exatamente esse o ponto de inflexão e até mesmo deste debate, né? Tem confiabilidade? Tem. Ninguém questiona a confiabilidade do Instituto Butantan. Nós estamos questionando aqui o tempo e a ineficácia com que essa vacina está sendo apresentada à população, que não confia. Está aí a pesquisa. Por sinal, eu confio muito mais na pesquisa da Anvisa do que do Datafolha ou da própria BBC, porque segundo eles o Haddad ia ganhar com 99% de votos no segundo turno. Então, a gente precisa aqui se basear, não porque eu apoio o candidato A pelo candidato B, pelo fato. Aquilo que a gente está vendo é o quê? Estamos vendo de que essa vacina não tem comprovação científica. Não tem. Não, o povo não pode ser submetido, não pode se tornar cobaia de algo que não está cientificamente comprovado, que não tem comprovação da sua eficácia. Olha, deixa eu ouvir aqui a opinião. Que a gente já falou aqui a respeito da China, já digo e repito, seja de onde for, o importante é que traga a solução. Quanto às vacinas obrigatórias que o Marco falou aqui, são vacinas que já têm comprovação e a Anvisa comprovaram a sua eficácia e por isso elas são obrigatórias. De qualquer forma, a gente vê na população como um todo, e aí eu volto a palavra pro Luciano após esta ouvinte, e a gente percebe que, queira ou não, isso é inegável, há um certo preconceito com relação à China. Existe, né? Então claro. isso a gente não consegue negar, né? Vamos ouvir a nossa ouvinte aí, a Neide de Poá, e aí acho que vai ficar claro isso pra gente. Vamos lá. Bom dia, Rádio Vida, tudo bom? A paz do Senhor. Olha, eu não tomo essa vacina não, de jeito nenhum. Principalmente essa da China. Aí ninguém me obriga não, a gente vive num país livre. Tem essa não. Eu não tomo mesmo. Uma vacina sem comprovação, não tomo mesmo, tá? Temos aqui o Fábio também dizendo assim, a questão não é de ser obrigatória ou não. O que não podemos é ser cobaias de uma vacina que não foi 100% comprovada. Quando essa vacina for 100% segura, aí sim a população deve tomar. Imagina se a poliomielite não fosse levada a sério e tomada por todas as crianças. O mesmo será contra o Covid-19. Quando for realmente comprovada a sua eficácia, aí sim pode ser adotado o consentimento e não a obrigatoriedade. Bom, então vamos lá. Eu começo aqui com o Luciano, mas os demais aí tem a oportunidade de falar também. O Luciano na sequência com o Marco Aurélio. Que há um certo preconceito com relação à vacina da China, Agora, também não há motivos para isso, porque, repito, veio a vacina, até um ouvinte deu essa opinião, o problema veio da China, começou lá. O interessante é que lá não teve o mesmo impacto que nos demais países. Ficou lá restrito a uma determinada cidade e o país inteiro já está livre. Pô, de repente a vacina vem de lá. Então será que esse preconceito, ele não tem uma certa razão? Antes de eu comentar isso, Cláudio, deixa eu só comentar a questão do Bolsonaro, pode ser? Claro. Que foi colocado a questão se que ele deve governar ou deve agir nesse sentido. O que eu tenho percebido no governo do Bolsonaro, nesse caso, é que até com o próprio ministro da Saúde ocorre desencontro de informações lá entre eles. Né? O ministro se posiciona de uma forma e ele se posiciona de uma outra maneira. Né? Então eu percebo que até no governo federal existe esse desencontro. E o grande problema de nós colocarmos a vacina, no caso da fala do presidente, é que a fala dele gera um peso. Então, uma vez que ele fala, não, a vacina não será obrigatória, nós corremos o sério risco de acontecer o que tem acontecido com outras doenças, que nós temos a vacina, mas a procura tem caído cada vez mais.
nós temos uma vacina disponível e ela acaba que fica lá disponível, ninguém vai tomar. Por quê? Porque existe um desencontro de informação. Esse é um perigo do nosso governo federal, ter uma postura muito flexível num momento como esse. Eu acredito que uma vacina comprovada, ela deve ser levada a todos. Esse é o meu ponto de vista. Tem uma consideração interessante aqui que eu quero trazer para o debate, acho que vale a pena vocês comentarem também. Hoje a gente vive um momento muito difícil, né? Eu não vou nem dizer só no nosso país, eu diria que no mundo, que é a tal da fake news. Então a gente não sabe se a informação ela é verídica ou não. A gente recebe a informação e a gente precisa aprender a trabalhar com essa informação. Mas eu recebi uma mensagem que supostamente é de um médico chamado Dr. Robert Kennedy Jr., e ele diz assim: para todos os meus pacientes, gostaria de chamar sua atenção com urgência para questões importantes relacionadas à próxima vacinação contra o Covid-19. Pela primeira vez na história da vacinação, as chamadas vacinas de mRNA, de última geração, intervém diretamente no material genético do paciente e, portanto, alteram o material genético individual, que representa a população genética, a manipulação genética, algo que já foi proibido e aí até então considerado criminoso. Então é um texto longo, né? Depois, se os debatedores quiserem, eu até passo para os debatedores para terem conhecimento desse texto, que eu repito, não sei afirmar se esse texto realmente se existe esse Dr. Robert Kennedy, recebi hoje pela manhã esse material, mas há uma discussão já e muitas pessoas comentando que esta vacina poderia mudar o material genético das pessoas. Então veja que a teoria da conspiração, o bicho pega. É muito pesado, né? Isso, é muito pesado. Agora, será que é verdade? Será que não é? Corremos risco? Não corremos risco? Porque ainda que seja eficaz contra o Covid, pode haver uma questão genética no futuro. Então veja que a gente está diante de um momento muito inseguro, muito instável. Como a gente acreditar... Ele não é o único que fala isso, viu, Cláudio? Oi? Ele não é o único que traz esse ponto. Não vou entrar no mérito se é verdadeiro ou se não é, mas o fato é que tem um doutor aqui, vou pegar novamente o nome dele, eu assisti ontem uma live com ele, se não me fala, o doutor Paulo Ozon também fala algo muito semelhante a isso que esse suposto médico falou. Nesse eu não vou entrar no ponto, porque realmente eu desconheço essa questão. Agora, referente, né, às discordâncias no Ministério da Saúde, é por isso que o Mandetta não é mais ministro, por isso que o Nelson Taik, que na minha opinião foi o mais coerente, não concordo com o que o senhor está falando, tá aqui o chapéu, estou indo embora, e está aí o ministro Pazuello, que no meu entender está fazendo um grande trabalho. Marco Aurélio. Bom, tinha que ser o Luciano, né, ele que estava com a fala, mas eu vou só rapidinho, Luciano, para você poder falar também. Imagina, eu concordo com o Luciano na parte em que do Bolsonaro, que se posiciona na hora errada, no momento errado, discorda assim das falas, muitas falas, né, que foram pronunciadas aí. O Bolsonaro não pode se pronunciar de uma forma e o ministro dele falar de outra forma, quer dizer, tem que ter esse consenso. Então as posições dele muitas vezes são equivocadas. E esse é o grande problema, traz o contraditório para dentro do ministério, para dentro do governo, projeto de trabalho que é de uma equipe geral. E é esse o grande problema que eu vejo muitas vezes no Bolsonaro, essa relação de colocar uma coisa e ele falar outra, realmente não faz parte de um governo que quer trabalhar em prol em muitos aspectos. Tem a culpa aí do Dória, não vamos, né, eximir o Dória, que são... Tá cortando bastante o sinal aí, Marco. Infelizmente o sinal do Marco tá cortando bastante, agora sumiu. Então eu volto aqui com... Foi comprado mais uma vez que tem vários problemas que não pode ser usada no controle da Covid. Esquece isso, é um erro de proposição. Ontem foi falado novamente sobre essa questão. Então, essas erros são muito graves. Agora, sobre essa última questão, eu não tenho como falar porque eu não li ainda, então eu vou me eximir de dar uma resposta sobre isso. Então, é isso que nós temos que ter em ações que tem que ser muito claras. Bolsonaro, ele pode se posicionar? Pode. Estou apoiando a pesquisa científica. Ainda não é hora de nós no ponto final e aceitarmos isso. Vamos aguardar mais. É essa a posição dele, porque ele não é cientista.
Como é que pode querer? E aí, quando ele mas salvo engano, a posição dele não foi exatamente essa? Ele não é cientista para impor isso à população. O grupo de pessoas que vão atrás dele, porque a gente sabe que existe 30% da população brasileira que acredita em tudo que o Bolsonaro fala e já não vai atrás. Por quê? Porque ele é o presidente. Então, nós temos que confiar no presidente. Mas o presidente tem que ser racional, tem que ter uma lógica e pensar assim, calma, eu estou ajudando, estou apoiando, vamos com calma, todos vocês. Se ele mostrar esse tipo de coerência, ele ganha a próxima eleição, mas enquanto ele ficar brigando só com essas questões, ele tem muitos problemas. Em relação à vacina, todo cuidado é pouco e eu tenho certeza, confiando na ciência, que eles vão ter esse cuidado. É óbvio que tem a pressa, mas aí a gente também tem que ter essa fé, essa confiança. Deixa eu voltar então aqui pro Luciano pra gente finalizar esse bloco. Luciano, o Marco já havia comentado inicialmente, agora ele comenta novamente que os protestantes mais conservadores aprovam tudo que o Bolsonaro faz. Você concorda? Sim, acaba que se torna levado ao pé da letra tudo que é colocado e não existe uma reflexão em cima se faz sentido ou não. Então, meu ponto de vista, eu concordo com algumas coisas que o presidente fala, mas outras coisas não. Eu não preciso concordar com tudo. Ok, mas nesse caso, por exemplo, o comentário do Bolsonaro não veio exatamente nessa tônica, ou seja, não vai ser obrigatório, não tem comprovação ainda, tem que ter aprovação da Anvisa. O que ele disse agora não está correto? Sim. Quando eu disse do desencontro com a informação do ministro da Saúde, foi em questão da compra da vacina. Que o ministro tinha dito que tinha sido feita uma compra, ou queria fazer a compra. 40 milhões de vacinas, isso, uma coisa assim. E o presidente falou, não vai ser uma outra, vai ser de Oxford. Esses desencontros que eu coloco, que traz problema para a sociedade. A palavra dele é muito forte. Isso traz um desencontro de informações muito grande. E na hora que ele se posiciona, olha, não será obrigatório, isso traz também um peso para a sociedade. Porque a sociedade, ela vai ao pé da letra aquilo que ele diz. Se o próprio presidente está dizendo, não, eu não vou usar máscara, as pessoas não vão usar, elas não usam. Olha, há um peso, né? É um peso muito grande, é isso, essa responsabilidade que ele precisa ter. Esse é o meu ponto de vista. Eu não discordo de tudo que ele fala, mas isso é um ponto que nós temos que pensar. Ô Marco, a gente está indo já para o final do nosso bloco, então o Ted, no próximo, ele vai ter a oportunidade de comentar esse finalzinho, mas como o Marco fica com a gente somente nesse bloco, Marco, um minutinho então para você fazer o seu fechamento e dar os seus dados de contato. Bom, gente, acho que não tem muito mais o que dizer, acho que eu já digo o que eu gostaria. Precisamos ter o respeito com a ciência, precisamos que o presidente tenha essa posição de respeito à ciência, de valorizar o que realmente é importante. A gente entende todas as questões, as dificuldades que passam o governo, entende entre aspas, a gente não está lá dentro, mas a gente sabe que é um mundo muito diferente do nosso e tem muitas responsabilidades. Então nós precisamos confiar nesses dois aspectos. O que o presidente está buscando nos fazer ter o melhoramento e, ao mesmo tempo, confiar na ciência e fazer essa promoção dos dois lados, né, nesse mesmo campo. Valorizar aí todo esse processo, saber que... Eu tenho que ser repetitivo. Não é porque a vacina é chinesa que ela vai ter algum dano. É uma vacina que a ciência está precisando, que a ciência vai trazer, e que esse é o primeiro ponto que tem que ser pensado. O Oxford está aí para fazer também a sua pesquisa, então vamos confiar que vai acontecer. Uma hora vai vir esse milagre científico. A gente sabe que o prazo tem que ser um pouco maior, mas eu acredito que isso vai acontecer no final, como já foi prorrogado outras vezes, será prorrogado também. Infelizmente, porque nós precisamos urgente. Na questão da política, como você falou aí, está diminuindo agora, a gente sabe que tem segunda e terceira onda, a Europa já começou a voltar de novo por causa da onda que voltou aí, já começou a aumentar de novo lá. Infelizmente, talvez isso volte aqui. Agora, é claro que eles vão segurar por causa da votação, isso eu também não duvido muito, mas a gente tem que entender que essa relação é normal para uma doença nova. Isso aconteceu com a gripe espanhola, infelizmente vai acontecer com o Covid-19 também. E no mais, é isso aí. Agradeço a participação. Dados para contato. Um abraço a todos e obrigado. O dados para contato, amigo. Prof. Marco Brito, @gmail, ou é o mesmo para as outras redes? Tá ótimo então, Marco. Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Vamos a um rápido intervalo, inclusive a pesquisa, a gente vai dar agora mais uma prévia, quem sabe o resultado da pesquisa muda. Você que está nos ouvindo aí, tivemos aqui 2 debatedores defendendo que sim, e um debatedor dizendo que não. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Instagram da vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Vida. Tudo de bom. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Música boa, toca na vida. Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na vida. 12 99665 2277. Vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. De volta com o Debate da Vida. E Cláudio, saiu uma matéria aqui no portal IG que diz assim, ó: o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que não entende a pressa do desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Citando a hidroxicloroquina, Bolsonaro também questionou apoiadores se não seria mais fácil e barato investir na cura do que na vacina. A substância mencionada pelo presidente, no entanto, não tem eficácia comprovada, né, contra a Covid-19. Bom, então tá aí o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, onde ele menciona o porquê da pressa. Claro que a pressa acaba sendo pelo fato de pessoas morrendo, mas o número está diminuindo. Então, se o número está diminuindo, por que realmente essa pressa? Então, na realidade, é um posicionamento do presidente falando sobre essa questão. O tema de hoje nosso é: a vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? A Tânia Leico manda mensagem dizendo assim: desde a época que a ciência inventou a vacina, sempre teve cobaia, a começar pelos animais e depois o ser humano. A Tânia dos Santos Simões Paulino, ela diz assim: isso deveria ser da consciência de cada indivíduo e não só dos políticos. Roberto Araújo: vacina de cabresto, ditadória, se aplicada agora sem comprovação. Aqui no Brasil irão morrer muitos idosos. Salgueiro Alexandre: não tem que ser obrigatório não. E a Isa Silva dizendo: ser obrigatório eu sou contra. Neuma Melo: a paz, eu fui ao médico com sinusite, fui obrigado a tomar a injeção para a Covid por precaução, passei muito mal, deu muitas reações e ainda continua. Eu não tinha sintomas de Covid. Bom, não sei que injeção é essa, né? Injeção? Nossa, não é possível. Injeção para Covid? Será que não é de gripe? Deve ser de gripe, né? Essa vacina de gripe aí dá reação. Dá uma reação fortíssima. Daiane
Carrardi, não tomo nada que vem com a ajudinha da China, ou seja, aí demonstra a questão aí que é natural até com relação ao preconceito da vacina. Bom, voltamos então com os nossos convidados. Essa questão da obrigatoriedade, obviamente, vai dar pano para manga. Tenho aqui muitas opiniões, certamente eu não vou conseguir ler todas, mas obrigado a você que tem participado conosco dos nossos debates, e esse é um tema que certamente vai dar pano para manga aí nos próximos dias, porque não nos próximos meses, uma vez que está vendo essa correria aí para ser feita a vacina. Infelizmente, por questões políticas, cada governador ou até o presidente, todo mundo aí querendo tomar a autoridade sobre a solução, né? Olha, eu achei a solução para depois levantar como uma bandeira política. Mas aí eu trago aqui para os nossos convidados, a gente já vai para o nosso momento hashtag, mas só uma última consideração que foi feita pelo nosso ouvinte com relação ao ditadória. Todo mundo sempre disse que o Bolsonaro era o ditador. Se o Bolsonaro aqui estivesse obrigando a tomar vacina, aqueles que são contra o Bolsonaro não iriam dizer que, poxa, que absurdo, isso é ditatorial, tá vendo aí, ó, fascista, nos obrigando a tomar vacina. Então agora, como não é o Bolsonaro, é obrigatório, mas se fosse o Bolsonaro, não era ditadura? Começo com o Ted e fecho com o Luciano nessa questão pra gente ir pro momento hashtag. Ted. Essa situação, ô Cláudio, ela assim, encara muito daquilo que o Mao Tse-tung diz, né? E foi reverberado pelo Herbert Marcuse. Total tolerância para esquerda e total intolerância para a direita. Não é novidade de que a nossa mídia convencional, grande parte da nossa mídia convencional, uma grande parcela, ela tem alinhamento globalista. O discurso globalista. Deixam de produzir notícia para produzir narrativas. Esse é o grande fato e já se tornaram inimigos declarados do presidente da República. Você lembrou muito bem, porque antes das eleições do Jair, né, tocaram um verdadeiro terror psicológico de que iria matar negro, iria matar gays, iria matar índios. Inclusive eu sou ascendente de tudo isso, de negro, de índio, de judeus, e até agora, graças a Deus, a minha mãe que é negra nunca sofreu um arranhão no governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso se chama narrativa. E também, quando eles perdem no debate, no diálogo, e não têm argumentos, eles recorrem a um factoide, né, chamado de chavões. Se eles não têm argumento, eu vou criar aqui um chavão de 2 ou 3 palavras para tentar convencer a população, e se essa mentira colar, ela se tornar verdade. Agora começaram a utilizar preconceito. Baseado em quê? Se o Brasil, ou a China, é o maior parceiro comercial do Brasil, se a colônia chinesa no Brasil ela é gigantesca e vive em perfeita harmonia com os brasileiros, aonde é que há o preconceito nisso? Isso é mais uma comprovação de que eles não têm argumento suficiente para sustentar a obrigatoriedade da vacina, dessa vacina ser inoculada no corpo de um ser humano. Não da forma que ela está sendo conduzida pelo governador do estado de São Paulo. Está totalmente equivocado. Se fosse o Bolsonaro, já teriam peticionado diversas ações no STF e que hoje já estaria sendo cassado no Congresso Nacional. Então, a parcialidade com que lidam com o fato, com uma pessoa e com outra, ela é evidente. Ou seja, não importa quem faça, o que façam, mas quem faça. Como o Dória ele tem, né, nitidamente que tem aí um carisma, digamos assim, com esses setores falantes, ou grande parte deles, eles acabam não reverberando essa verdade. Se fosse o contrário, o Bolsonaro já teria caído. Muito bem lembrado o seu posicionamento aqui. E um outro detalhe também, Cláudio, é que se a população, né, evangélica, católica, conservadora, ela concorda com o presidente, é porque ela vê que tudo mais que está sendo apresentado não está funcionando. As pessoas perderam o emprego, estão passando fome. Pessoas que perderam parentes e viram lá registrado Covid-19 e não tinha Covid-19. Eu só fui vítima disso, só não colocaram Covid-19 no meu avô porque eu fiquei de 7 da manhã a 7 da noite lutando contra isso. Tá entendendo? Então, assim, não vou dizer que isso é uma regra,
mas que de fato aconteceu, diversas comprovações aí de vídeos das redes sociais para comprovar o que a gente está falando. Então, o que a gente quer neste momento, que eu acredito que é consenso de todo mundo, é de que esse problema ele seja solucionado o mais rápido possível. Mas a condução dele política, ela precisa ser denunciada, precisa sim ser falada, precisa sim ser exposta. A forma, principalmente como esse governador está conduzindo um processo tão difícil na história do Brasil, ele precisa sim ser exposto à população, e é sim político. É político sim, está evidente no comportamento dele. Maravilha, certo? Luciano. Então, esse é o nosso posicionamento. Ok, Luciano, e aí? Se fosse o Bolsonaro obrigando, iam dizer que era fascista, que era ditadura, que absurdo, como é que pode ele obrigar? E que normalmente, pela questão política, aí quem ia reclamar era o pessoal da esquerda, dizendo que era obrigação. Agora, como o Bolsonaro está dizendo, não é obrigatório, eles vão lá e protocolam no Supremo, dizem que é um absurdo, tem que ser obrigatório. Exatamente, eu concordo sim, concordo. Infelizmente, essa questão da saúde, ela se entrelaçou com a política e nós temos tido os efeitos terríveis por conta disso, e nós temos mais de 150 mil pessoas que morreram no Brasil. Então, assim, eu concordo totalmente. Se fosse uma fala no sentido contrário, nós teríamos seríssimos problemas. Tá certo. Bom, então vamos lá. Nós queremos a sua participação, a sua opinião. Eu acabei não dando a pesquisa, né, Simone? Eu não dei a pesquisa. Verdade. Como que ficou? Então vamos lá. Deu uma variada no Facebook, mais um ponto a favor do não, então 84 a 16, 84 dizendo não e 16 dizendo sim. Já no Instagram deu uma recuada, de 80 cai para 76, então aumenta em 4 pontos percentuais aqueles que defendem o sim. Sim, deve ser obrigatório. Começou a virada. Pula para 24%. Tá longe ainda, hein? Dá tempo. E 76% cai pro não. Bom, na velocidade aqui, eu acho que vai demorar os 5 anos ainda pesquisa dita pelo TED, vai demorar 5 anos para virar o jogo, né? Se for nessa velocidade. Mas tá aí o resultado e a opinião dos nossos... Chama o VAR. Então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos aqui também o Marcelo Pereira da Silva. Só maluco para defender uma vacina que foi desenvolvida em 8 meses. Opa, deixa eu anotar aqui. Carmen Rodrigues, melhor testar nos políticos primeiro, depois testa no povo. O Ricardo de São José dos Campos, não concordo com essa vacina, isso é tudo política. O Sérgio Luiz de Camargo, os governadores estaduais estão assumindo compromisso com outros países e querem que o governo federal pague a conta? Edna Souza, ninguém tem que ser obrigado a nada. E a Sônia, eu acredito que não pode obrigar ninguém a tomar esta vacina. Bom, nós já tivemos aí a opinião dos nossos convidados. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou matar o momento hashtag e vou matar o Dica Cultural. Não sei que você tem uma dica cultural assim, exorbitante, porque pra falar da vacina eu acho meio complicado, né? Mas tem alguma dica cultural que você faz? Eu tinha que separado uma. Então vamos lá. Então vamos pra dica cultural. Tá fácil aí, Simone? 3, 2, 1, dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Luciano Scala dando então a dica cultural e já dando seus dados de contato. Maravilha. Acerca desse tema, na verdade eu não trouxe nenhuma dica referente à vacina, né? Eu trouxe referente à ética, trouxe referente à alteridade. E eu lembro nas minhas aulas de filosofia que eu estudei na época Emmanuel Levinas, e uma obra de Levinas, Entre Nós, ensaios sobre a alteridade. Ele fala sobre essa preocupação com o outro. E eu acho que essa questão da vacina, ela foge do individual. Ela foge daquela pessoa da ideia da pessoa ter autonomia, né? De ir lá pensar no individual. É um momento de nós pensarmos na saúde pública, no âmbito coletivo. Por isso que eu coloco essa dica. Se você quiser ampliar um pouco mais acerca da ideia da alteridade, fica aí, Emmanuel Levinas. Dados de contato? Para falar comigo, Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Scala. Lembrando que Scala é SCALA, ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 São Paulo 964242661. Lembrando que se alguém tiver problemas com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. Entre em contato conosco e, sendo possível, nós vamos ajudar sim. Maravilha. TED, seus dados de contato e também aí a sua dica cultural.
Bom, quem quiser me encontrar lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, que por sinal eu uso muito pouco, agora vou passar a usar com a maior frequência, é @TedMartinsReal. Tanto no Facebook, vocês vão colocar só Ted Martins, vai aparecer lá um rapaz careca, uma barbicha, vocês vão identificar logo. No Instagram também, @TedMartinsReal, no Twitter, @TedMartinsReal. O pessoal usa mais essa ferramenta, está crescendo bastante. Eu queria antes aqui deixar um agradecimento aos meus chefes que me autorizaram a participar, que é o delegado Cavalcante e o Ercílio Elton, o senhor Ercílio Elton. Estão nos assistindo aí, chefe, brigadão aí, tamo junto, hein, valeu. E pro pastor Samuel Medeiros, da Igreja Cristã Universal Independente de São José dos Campos e em todo o estado de São Paulo. A minha dica cultural não é relacionada à Covid, até porque ainda há muito a se expor, se falar sobre isso, mas um livro do professor e filósofo Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, que expõe muito, né, como que a esquerda ela se infiltrou nos meios culturais, na educação e como ela transformou esses paradigmas, digamos assim, do nosso país, do nosso ocidente, em um mero discurso político. Então, quem quiser conhecer o trabalho de infiltração da esquerda, dos comunistas socialistas nas escolas e no meio cultural, leiam a princípio A Nova Era e a Revolução Cultural do professor e filósofo Olavo de Carvalho. Tá ótimo, obrigado então pela participação dos nossos convidados. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, como sempre, o nosso tema de segunda-feira ele é bastante polêmico, né? Porque ele naturalmente traz aí esta reflexão na cabeça de cada um de nós. E quando a gente fala em Covid-19, esse tema é algo que está mexendo com a gente porque mexeu em tudo. Não mexeu apenas na questão da saúde, mas mexeu na economia, mexeu nas relações interpessoais, mexeu na questão psicológica, né? Pessoas entrando em depressão, pessoas até se suicidando pela situação econômica que o nosso país vive, o mundo vive. Então a gente vive um momento bastante complicado. Com relação ao tema especificamente, a vacina contra o Covid-19 deve ser obrigatória? Particularmente eu defendo que não. Eu defendo que ela não deve ser obrigatória e eu vou dizer para vocês o porquê, qual é o meu motivo. Ainda que a Anvisa, daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela diga, olha, há eficácia, existem muitas dúvidas. Então, por mais que alguns possam dizer assim, olha, é teoria da conspiração, isso é um absurdo que vai mexer no código genético das pessoas. Pode até ser, mas há uma dúvida. Se há esta dúvida, então veja, o Ted colocou aqui, não é uma colocação dele. Na realidade, todas as pesquisas, e repito, trabalhei em uma grande indústria da área cosmética, fui presidente dessa companhia, e o tempo para aprovação na Anvisa realmente era absurdo e não tinha interferência política que resolvesse. Existem métodos para que haja uma aprovação como essa. Então, na realidade, tanto o posicionamento do Luciano quanto o posicionamento do Marco, se mantido com esta coerência, certamente nós não teremos vacina, eles não serão a favor da obrigatoriedade se a vacina sai daqui 6 meses. Se daqui 6 meses a Anvisa dizer assim, ó, tá aprovado e tal, Cláudio, eu fico numa insegurança se realmente foi aprovado com os devidos critérios, porque os critérios demorariam aí 4, 5 anos para que fosse aprovado. A aceleração disso me preocupa, porque quando acelera, e por mais que diga é eficaz, e até pode ser que seja eficaz, quais são as consequências dessa vacina? Nós não sabemos. A gente só vai saber depois de 5 anos. Então eu vou me arriscar a tomar uma vacina agora, para daqui a 5 anos vem lá que, olha, deu tal mal, deu um Parkinson da vida, deu tal tipo de consequência. Eu, Cláudio, se for obrigatória, eu não tomo. Se vier me algemar, o que eu acho que não vai acontecer, aí lascou. Não sei o que vai acontecer na hora, qual vai ser a minha reação. Agora, se for assim, ó, é obrigatório, mas como é que se obriga? Ah, não, você vai ser penalizado, hein? Você não vai poder viajar, tá bom, não viajo mais, vou ficar na minha casa, vou curtir meu home office, vou curtir meu Netflix, vou ficar com a minha família, mas eu e a minha família já tomamos a decisão, porque essa discussão não é uma discussão só do debate no rádio, é uma discussão da casa de cada um, todo mundo está discutindo o assunto, então eu não tomo, mesmo porque eu entendo sim que há uma politização, não apenas dos políticos, mas há uma politização inclusive da sociedade, diferente de um posicionamento coerente, de entendimento. Muitas pessoas estão assim, eu sou a favor do Bolsonaro, então eu sou contra a vacina.
que vem da China. Ah, eu sou a favor do Dória, ou eu sou contra o Bolsonaro, então eu sou... Então, quer dizer, a gente politizou demais uma questão que envolve saúde pública. Eu, Cláudio, não pretendo tomar, a minha família não vai tomar por uma questão muito simples, não sei das consequências. Eu vou preferir esperar, ok? Se não vai ser obrigatório de colocar polícia dentro de casa, então eu particularmente não vou tomar. Agora, se isso acontecer, aí, meu irmão, baixou realmente a ditadura, e a ditadura não veio pelo Bolsonaro, que todo mundo dizia que seria um ditador. Veio por outros que se dizem da democracia, né, da social-democracia, mas que na realidade estão se alinhando com uma linha ditatorial, para não falar ditadória, né, porque não é meu perfil nem minha linha defender esse ou aquele, mas em uma linha ditatorial que certamente vai prejudicar toda a população. Não sou a favor deste posicionamento. Temos aqui várias opiniões de ouvintes, mais uma vez peço perdão por infelizmente não conseguir colocar a posição de todos vocês, mas faço então uma última ressalva. O meu comentário não é político, muito pelo contrário, eu tenho defendido uma posição de equilíbrio. Então não estou defendendo um posicionamento a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, a favor do Dória ou contra o Dória, mas uma opinião consciente de quem não vai tomar porque não sei as consequências desta vacina, ok? Nossos debatedores então aí estão aí na tela. Word Cláudio. Então vamos lá, ó. Eu acho bonito o nome que é Word Cláudio. Vamos lá, a nossa Word Cloud de hoje, então, deve ser opcional. Foi a mais votada, foi a mais citada, deve ser opcional. A segunda, eficácia comprovada, ou seja, desde que tenha eficácia comprovada. E a terceira, deve ser obrigatória, mas bem pequenininho, lá atrás. Então, as mais citadas, efetivamente, deve ser opcional e desde que tenha eficácia comprovada. Então, obrigado a todos vocês que estão participando, estão nos ouvindo. Divulguem o nosso debate para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E estando todo mundo na tela, só me avisar, todo mundo dando tchauzinho aí. Obrigado, Ted. Obrigado, Luciano. Obrigado pela participação de todos vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Tudo de bom. Professora Carmen Padilha, por uma educação de qualidade, 13013. Para fortalecer o SUS, a maior rede de saúde pública do mundo, Albertina Pena, 13310. Pela renovação na política e por uma São José mais humana, vote Marcelo Iglesias, 13130. Autismo e todas as deficiências, essa é a minha luta, 13024. Chão da Areia, lutar pela família, emprego e saúde de qualidade, vote 13007. Zé Lopes Dinho, 13333, em defesa dos trabalhadores. Não muda de sintonia. Vida FM. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa.